Olá, irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal, que a paz de Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Alberto Seiruoc, estou aqui para apresentar a lição de número 12 da revista Palavra e Vida. Vamos então à nossa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando desde já a sua vida, a sua mente, o seu coração, para juntos aprendermos a palavra de Deus. A lição de número 12, ela traz como título: Deus é a única solução para curar a sociedade. E nós vamos aprender como Deus ele trouxe essa cura a uma cidade lá do Antigo Testamento, uma cidade que havia sido destruída, depois foi reerguida. E esta cidade, ela tinha um problema muito sério. Nós vamos estudar então, na lição 12, como Deus solucionou o problema desta cidade e como Deus pode solucionar o problema da nossa cidade, das nossas cidades, através da sua graça e da manifestação do seu poder. Vamos a esta lição, porque ela é muito interessante e tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida através desse estudo. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia, se você tiver, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículos de 19 a 22. Se você ainda não tem muita intimidade com a Bíblia, esse livro ele está no Antigo Testamento, são livros históricos que trazem o relato dos reis de Israel e de Judá. Segundo livro, é o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Esse texto, ele traz o seguinte relato: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Observe que este é um milagre que foi realizado, onde as águas de uma cidade elas estavam muito ruins, e essas águas estavam extremamente poluídas. Em primeiro lugar, vamos identificar quem é Eliseu e depois vamos analisar esta cidade. Em primeiro lugar, quem era Eliseu? Eliseu era um profeta do Antigo Testamento e o seu nome em hebraico significa Deus é salvação. Quando Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, ele estava próximo de partir, ele foi trasladado, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Eliseu, naquele momento, ele conversa com Elias e Elias pergunta a Eliseu: peça alguma coisa que eu darei a você. Então, lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, Eliseu, ele conversando com Elias, ele disse: eu quero então uma porção dobrada do teu espírito. Elias havia sido um grande profeta, era um grande profeta, e Eliseu, ele pede a possibilidade, de ser melhor do que Elias. Mas não apenas isso, essa expressão porção dobrada era uma expressão que era dada, que era usada pelos herdeiros. E no caso, o primogênito, ele teria direito a essa porção dobrada. E o que Eliseu está pedindo é que
nessa linha sucessória, né, quando Elias deixasse o seu serviço profético, que Eliseu ele pudesse ser esse primogênito, ou seja, ele pudesse ter o direito a essa linha sucessória. Mas também essa porção dobrada do teu espírito pode significar, sim, né, que ele gostaria de não apenas estar na linha sucessória, mas também de realizar um excelente ministério, talvez melhor do que o de Elias, e poder, dessa forma, honrar aquele mestre que o guiou, que o orientou durante a sua vida. E esse pedido, né, essa ligação, digamos assim, com os direitos do filho primogênito, ela está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. Então o profeta Eliseu estava desejando que fosse concedido a ele esse privilégio de ser o principal sucessor de Elias como profeta de Israel no reino do norte. Elias então responde: se você me vir subindo, você terá esse desejo concedido. Caso contrário, ele não será atendido a você. E nós sabemos que, no caso, Elias subiu, Eliseu viu Elias subindo, ficou com a capa de Elias, e Eliseu então foi esse profeta em Israel, sucedendo Elias no século IX a.C. Realizou um grande ministério, realizou um grande trabalho. Então ele foi o sucessor do profeta Elias. Eliseu é um dos profetas que tem mais milagres registrados. Um grande número de milagres são registrados, sendo realizados por Eliseu, e só por esse milagre nós podemos ver que ele também realizou uma grande obra em Israel. E nós vimos, ele pediu essa porção dobrada do espírito de Elias, então foi concedido a ele ser o sucessor de Elias como profeta em Israel. Então esse era o profeta Eliseu. Eliseu era um grande homem de Deus, realizou um grande ministério, foi um grande profeta. Ele realizou esse ministério junto ao reino do norte, ou seja, Israel. O reino do sul já havia sido dividido, entre o reino do norte e o reino do sul. Ao norte Israel e ao sul Judá. Quando Elias parte nessa carruagem de fogo, quando ele é arrebatado, quando ele é trasladado aos céus, Eliseu vê Elias subindo e Elias deixa cair a capa, a sua capa. Eliseu pega a capa de Elias, e então ele vê Elias subindo, fica com a capa, e num determinado momento, quando ele, num ato de, entre aspas, desespero, vendo Elias subindo sem ele poder fazer nada, ele bate com a capa no Rio Jordão e o rio se abre. Algumas horas antes, Elias havia batido com a capa no rio e eles haviam atravessado o rio para o lado sul. Agora, Eliseu bate com a capa no rio, o rio se abre e ele retorna para o norte. E ao retornar para o norte, ou seja, depois de ter realizado esse milagre de abrir o Rio Jordão, ele vai para Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Se você conhece um pouco de Bíblia, naquele momento quando Eliseu bate com a capa no rio e vai para o sul, esse ato já havia sido realizado há algumas centenas de anos antes, através de Josué.
Josué, quando chega, depois da peregrinação no deserto, quando chega ao Rio Jordão, ele atravessa o Rio Jordão a seco. O milagre é realizado, o Rio Jordão para e o povo atravessa. E eles vão atacar a primeira cidade, né, do norte, que é exatamente Jericó. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel quando começa a dominar a terra de Canaã. E a primeira cidade, então, é Jericó. Se você se lembrar, Jericó, ela era uma cidade fortemente, né, armada. Ela era uma cidade com uma muralha cujos muros eram praticamente intransponíveis, e Deus, ele derrubou os muros desta cidade. O povo rodeou a cidade 7 vezes e depois eles gritaram, e no grito do povo, os muros da cidade de Jericó, eles simplesmente desabaram. E eles entraram na cidade, conquistaram a cidade. Foi a primeira cidade conquistada pelo povo, atravessando o Rio Jordão e conquistando a cidade de Jericó. Quando eles conquistam Jericó e a cidade está totalmente destruída, não somente os muros, mas também a cidade, ela desabou. Diz que naquele momento, né, quando eles conquistaram a cidade, Josué capítulo 6, versículo 26, Josué esconjurou a cidade. Diz assim: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Ou seja, Josué, ele havia dito que se alguém tentasse reedificar a cidade de Jericó, ele poderia fazer isso, mas ele, na fundação, ele teria a morte do seu primogênito. E quando ele terminasse de colocar as portas da cidade, o seu filho mais novo morreria. Josué então deixou esta maldição sobre a cidade. Ninguém tentou reconstruir a cidade durante centenas de anos, mas o que acontece? Sempre existe alguém que quer, né, desafiar, que quer ver se realmente vai acontecer as coisas ou não. E um homem, né, ele vai tentar reconstruir a cidade. Diz o texto lá no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 33 e 34. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Ou seja, nos dias do rei Acabe, um rei que era totalmente contrário, né, a servir ao Senhor Deus de Israel, um homem idólatra, ele tinha um homem chamado Iel, ele era de Betel, um betelita, e ele se propôs a edificar a cidade de Jericó. Quando ele começou a edificar a cidade de Jericó, o texto diz: em Abirão, seu primogênito afundou. Ou seja, quando ele começou a edificar a cidade, o seu primogênito morreu, conforme as palavras de Josué. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Observe que este homem tentou desmentir aquela profecia, mas ela se cumpre exatamente na vida de Iel, o homem que reconstruiu Jericó, mas edificou sobre o seu filho primogênito Abirão, e terminou
com a morte do seu filho menor, Segube. Jericó então foi reconstruída. Acabe, ele sempre gostava de fazer, né, as coisas contrárias à palavra de Deus. Ele deve ter ficado muito feliz com a reconstrução de Jericó, talvez não tenha se importado com a morte dos filhos de Hiel. O fato é que Jericó foi reconstruída. Mas Jericó tinha um problema muito sério. Qual era o problema da cidade? A cidade de Jericó, embora fosse uma cidade confortável, embora fosse uma cidade prazerosa, ela tinha um problema seríssimo, que era a água. A água de Jericó, ela não prestava. Essa água era uma água poluída, era uma água tóxica. Ela deixava as pessoas estéreis. Por onde ela escorria, ela matava as plantas. E se alguma dessas plantas ainda resistisse àquelas águas, ela não dava frutos. Por causa da poluição, por causa da toxicidade daquela água. E aquela água, então, ela trazia a morte em vez de vida. Ela sempre prejudicava as pessoas, nunca ajudava. Era uma água poluída, era uma água da morte. Alguns animais que bebiam dessa água, até mesmo mulheres, abortavam os seus fetos porque essa água provocava esses abortos. Ela não servia para ser bebida. E quem tentasse beber essa água passava mal. A ponto de as plantas não darem os seus frutos. Então você poderia plantar ali, né, qualquer planta que você quisesse. Um pé de laranja, esperando que aquele pé que cresceu bonito pudesse dar bastante laranja. Ele não dava laranja, ele não dava fruta alguma. Se você plantasse um pé de amoras, aguardando dar amoras, no final, aquele pé que resistia àquela terra, que simplesmente não permitia que as plantas crescessem, se uma planta crescesse resistindo àquela toxicidade, ainda assim, essa planta ela não produzia frutos. Era isso que acontecia. As águas eram más, a terra era estéril. Isso não acontecia só em Jericó, isso acontece hoje em várias partes do mundo. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, você vai perceber que a cólera, ela, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela mata todos os anos mais de 100 mil pessoas. E ela é transmitida basicamente pela água contaminada. Um historiador lá do Antigo Testamento, do tempo, né, do período histórico do Antigo Testamento, ele afirmou que ali em Jericó tudo era infrutífero. As mulheres, os animais, as árvores, e as pessoas não tinham como solucionar esse problema. Não sabemos se essa água ficou poluída por ocasião da destruição de Jerusalém, ou seja, da destruição de Jericó, e quando Josué conquistou a cidade, nós não sabemos se aconteceu alguma coisa ali que trouxe essa poluição da água, ou se eles jogaram cadáveres nos poços. O fato é que a água ficou poluída. O que fazer quando você tem uma linda cidade, mas você tem algo que traz enfermidade? O que fazer se você mora num lugar tão confortável, tão bonito, mas você está sujeito a esses problemas, a essas enfermidades, a outras coisas que não são necessariamente a água, mas são problemas que vão aparecendo na nossa vida? Então eu quero trazer a orientação
que a revista da Escola Bíblica Dominical traz. Nós temos 3 passos importantes para darmos quando temos um problema na nossa vida, quando temos um problema na cidade que afeta todas as pessoas. Quais são os passos que devemos dar? Em primeiro lugar, busque a orientação de Deus. O texto, no versículo 19, parte A, diz: "E os homens da cidade disseram a Eliseu", ou seja, eles buscaram a Eliseu, eles buscaram quem poderia solucionar o problema. E eles chegaram a dizer: "Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais e a terra é estéril." Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. Isso serve tanto para uma cidade, como serve também para uma pessoa, um indivíduo, uma família. Busque a orientação de Deus. Se você tem alguma preocupação, se você está estressado, se você está desanimado, se você não sabe o que fazer, se as coisas estão difíceis para a sua vida, nós sabemos que hoje a humanidade está doente. Quem não está doente do coronavírus está doente de um estresse, de uma preocupação, de uma ansiedade, uma depressão. E se você se sente perdido, se você não sabe para onde ir, se você não está vendo mais uma luz no fim do túnel, se as esperanças já se foram, se você não consegue ajuda, se o ânimo acabou, eu quero dizer a você que você pode encontrar um caminho através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Busque a Bíblia, busque a orientação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que hoje muitos teólogos, muitos pregadores, eles ridicularizam a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia está cheia de erros, que está cheia de problemas. Eu confesso a você que às vezes nós encontramos alguns problemas na tradução da Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não foi escrita em português. Nós temos uma tradução para a língua portuguesa. A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego no Novo Testamento e alguns textos do Antigo Testamento em aramaico. Mas quando você lê a Bíblia no seu original, você consegue entender com mais precisão a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei ler hebraico, não sei ler grego, não sei ler aramaico. Não tem problema, você tem uma tradução. E essa tradução, ela é muito fiel. Cada dia que passa, estudiosos da Bíblia vão procurando aprimorar o texto da palavra de Deus. É claro que as palavras nem sempre são iguais e às vezes há uma pequena falha na tradução. Mas eu quero dizer a você o seguinte: pode confiar na tradução. Existem erros, sim, mas menos de 5% do texto bíblico tem alguns equívocos, tem alguns problemas, mais por uma questão semântica do que necessariamente por uma questão doutrinária. Ou seja, algumas palavras que podem ter sentidos diversos daquele que o texto original está trazendo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode confiar na sua Bíblia. E se algum texto trouxer alguma dúvida para o seu coração, quando você vai lendo outros textos, você vai perceber que o Espírito Santo de Deus vai esclarecendo o seu coração e tirando todas as dúvidas que você tiver. A Bíblia é a palavra de Deus. Busque essa orientação de Deus lendo a Bíblia. Se você, lendo a Bíblia, ainda tiver alguma dúvida, procure uma igreja, procure um conselheiro espiritual, procure alguém que possa te explicar a palavra de Deus. E mais do que isso, você pode buscar a orientação de Deus em oração. Você pode abrir a sua boca, você pode falar com seus lábios e dizer a Deus o que você está sentindo e colocar diante do Senhor os seus anseios, os seus problemas, a sua necessidade e pedir a Ele que dê a você uma solução. E sabe o que vai acontecer?
Ele vai dar a você a melhor solução para a sua vida. Creia nisso. Experimente buscar a direção de Deus e veja como Deus vai te abençoar. Se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, busque a orientação de Deus. Eles buscaram a Eliseu. Eliseu falou em nome do Senhor. Ele foi o profeta que sucedeu o profeta Elias. E agora ele está realizando esse ministério, aconselhando aquelas pessoas, abençoando aquela cidade, trazendo cura para aquela cidade. Em segundo lugar, quando você tiver que resolver os seus problemas, resolva os problemas na origem. Você não tem que resolver os efeitos, você tem que ir à causa, ou seja, a origem dos problemas. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um problema muito sério, você vai buscar um médico. Esse médico ele vai cuidar de você. Mas, às vezes, o remédio que é dado é apenas para os efeitos, não para a causa. Você também deve buscar uma solução para as causas. E, às vezes, elas não são tratadas com remédio. Os efeitos, sim, mas a causa, não. Você pode tomar um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça passar. Mas amanhã ela volta de novo. E depois da manhã. E depois da manhã. E assim sucessivamente. Você está tratando os efeitos, não está tratando a causa. Você não está indo à origem dos problemas. O que Eliseu fez? Eliseu foi à origem dos problemas. Ou seja, onde eles estavam. Qual era a cura para o veneno em Jericó? Qual era a cura para aquela água em Jericó? A cura não era cuidar de cada copo, de cada jarro, de cada pote de água. A cura era purificar o abastecimento de água, ir direto à fonte. A pergunta é, como Eliseu resolveu esse problema? Ele pediu um prato limpo, um vaso limpo, um jarro limpo, né? Esse vaso limpo, o prato, ele encheu de sal. Então um vaso novo, um vaso limpo, cheio de sal. E ele pegou esse sal e despejou na nascente de água da cidade. Quando nós temos que resolver algum problema, nós temos que ir à fonte desse problema. Nós temos que ir àquilo que está gerando esse problema na vida das pessoas, na vida de uma cidade. Onde está a origem dos problemas da sua cidade? Onde está a origem dos problemas da sua vida? Onde é que está a poluição? Preste atenção. Cuide da causa, não apenas dos efeitos. Você pode cuidar dos efeitos, mas tem que se lembrar também de cuidar da causa, da origem dos problemas. Hoje, conforme já estudamos, nós temos poluições. Assim como havia poluição em Jericó, nós também temos poluição na nossa vida, no ambiente que nos cerca. Nós temos poluições na terra, nas águas, nos rios, nos mares, no ar. Tudo que nós comemos hoje, né, tem resquício de poluição. As águas que nós bebemos, né, se você olhasse a origem da água que você bebe, talvez você não bebesse. É porque ela recebe um tratamento. Ela passa por um processo de purificação. Mas na sua origem, a água, ela não é boa. Ela é retirada de locais onde a água é muito suja. O ar que nós respiramos, quando você olha, por exemplo, à tardinha, né, o céu não está azul, às vezes ele está avermelhado. E tem gente que ainda diz assim, que lindo esse céu todo avermelhado. Pois é, aquele vermelho é poluição.
é a poluição do ar. Vivemos em ambientes extremamente poluídos. Também vivemos em ambientes com poluição visual, poluição auditiva, essa poluição respiratória que eu falei a você, seja até mesmo na sua casa, quando você deixa o carro ligado, aquele combustível que está sendo queimado, né, ele é altamente tóxico. Poluição auditiva, buzinas, ruídos muito intensos, barulhos, poluição visual, onde você olha para todos os lados e vê coisas que vão prejudicando a sua visão pessoal e a sua visão de mundo. Também temos poluições na nossa vida emocional, carregadas de tristezas, de dores, medo, preocupação, ansiedade, uma série de transtornos na nossa vida. Temos ainda poluição na nossa vida espiritual, o pecado, a idolatria, a falta de fé, a falta de confiança em Deus. E essas coisas vão poluindo a nossa vida, por dentro e por fora. Emocionalmente, socialmente, espiritualmente, nós vamos tendo a nossa vida poluída. E não é de se espantar que às vezes jorre de dentro de nós sentimentos negativos. É como se saísse de nós, da fonte, né, do nosso coração, sentimentos negativos, preocupação, tristeza, angústia, depressão, e essas coisas vão saindo de dentro de nós. E você vai percebendo que tudo isso tem uma causa, tem uma origem, que está lá dentro do nosso coração, está na nossa alma. E você não sente fé, você percebe que peca cada vez mais, se torna descrente em Deus, vai perdendo a confiança no Senhor. E tudo isso vai fazendo mal para a sua mente, para o seu corpo e para a sua alma. Qual é a solução para os problemas da nossa vida, para as poluições que estão dentro de nós? Nesse momento, eu quero apresentar a você, né, o terceiro passo que você deve dar para resolver na origem esses problemas. Confie no poder da palavra de Deus. Confie que a palavra de Deus, uma vez sendo dita a você, ela se concretizará na sua vida. Aquilo que Deus disser é o que Ele fará na sua vida. É importante que você leia a Bíblia e veja como Deus fala ao seu coração. Aquilo que Deus te falar através da Bíblia, com certeza você sentirá que a sua confiança vai aumentar. E quando você confia nessa palavra, a transformação ela é operada. Lá no capítulo 2 do livro de Reis, versículos 21 e 22 diz assim: Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Ou seja, aquilo que Eliseu falou se cumpriu. Porque ele falou a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Se você estiver lendo a palavra de Deus e Deus disser ao seu coração através da sua palavra, o Espírito Santo utilizando essa leitura da Bíblia, e ele disser: sararei as águas que jorram do seu coração, não haverá mais morte, não haverá mais pensamentos negativos, não haverá mais falta de fé, você vai perceber que as águas que irão jorrar do seu coração, da sua vida, serão águas diferentes. Não serão mais águas tóxicas, águas poluídas. Vai jorrar de dentro de você águas vivas, conforme a palavra de Deus promete para você. Você sabe como Eliseu transformou aquelas águas?
Será que foi um passe de mágica? Será que foi um truque que Eliseu utilizou, colocando sal naquela água? E todo mundo então acreditou que aquela água estava boa? Não, ele usou uma tigela nova e usou o sal para melhorar o sabor das águas. Será que esses dois elementos realmente tinham poder para isso? É claro que não. Aquilo era apenas um símbolo. Eram dois elementos simbólicos. Não existe poder na tigela nova, assim como não existe poder no sal. O poder está em Deus. Mas a tigela nova, ela tinha um significado. Ela representava a nova vida, a transformação. Seria um novo manancial, seria um novo poço, seriam novas águas. A tigela nova, sem uso, representa a vida nova. O prato novo representa essa transformação. E o sal, ele é símbolo da pureza, da preservação. E quando ele joga esse sal na água, ele está falando exatamente que esta vida nova, essa transformação naquela água, era também a transformação na vida daquelas pessoas. E o sal representa a pureza e a preservação dessa transformação. Ou seja, não era uma transformação momentânea, era uma transformação duradoura, era uma transformação para sempre. Tanto que o texto vai dizer que é assim até os dias de hoje. A nossa vida, ela é como fontes poluídas. A nossa vida, o nosso coração, a nossa cidade, ela tem fontes poluídas. E o que nós devemos fazer? Nós precisamos trazer o prato novo. Ou seja, o que é a tigela nova? É a nova vida. E essa nova vida, quem vai nos dar é Jesus. Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma transformação, é vida nova, é tigela nova, é prato novo para ser usado pelo Senhor. E o sal é a presença de Deus na nossa vida. Por isso Jesus chegou a dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Esse sal, ele deve salgar, ele deve cumprir a sua função. A nossa vida deve conter esse sal. E se a nossa vida são como fontes poluídas, nós podemos permitir que Deus transforme essa fonte. Ao invés de jorrarmos coisas negativas, pensamentos negativos, tristeza, mágoa, vamos gerar agora coisas boas. E do nosso coração, da nossa alma, de dentro de nós, virão coisas muito boas. Jesus disse à mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus havia pedido água à mulher samaritana. E ela questionou porque os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que diz, dá-me de beber, você pediria a ele e ele te daria água viva. Ela questionou uma série de coisas. Então Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está dizendo que se você vier à fonte da água da vida e beber dessa fonte, a sua vida também se tornará uma fonte que saltará água da vida, água para a vida eterna. É isso mesmo. Quando você
mata a sua sede na água da vida, que é Jesus, nunca mais você terá sede espiritual, e de você irá jorrar agora coisas boas, água da vida, amor, paz, felicidade, tranquilidade, ousadia, vitória e, acima de tudo, uma determinação, uma fé permanente para realizar a vontade de Deus. Se a nossa vida é como fontes de águas poluídas, eu quero dizer a você que nesse momento, abrindo seu coração, recebendo Jesus como Salvador, a sua vida vai jorrar água pura, água da vida em abundância. E quero então deixar para você esse texto de João capítulo 7, versículos 37 e 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Quando você conserta a sua vida na origem, que é o coração, a nossa alma, uma vez isso sendo consertado, o que nós vamos jorrar não serão mais águas de morte, nem águas poluídas. Serão águas de vida, de amor, de paz, de felicidade, de tranquilidade. Encerro deixando também o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7, quando Jesus diz assim: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Beba dessa fonte, deixe que Cristo transforme o seu coração, e deixe que, a partir desse momento, jorre de dentro de você água viva. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus e até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Amém.